Olá, turma, tudo bem com vocês? Tem um tempinho que a gente não se vê, né? Mas hoje estamos aqui para a nossa aula de português. Nós estamos começando o segundo bimestre, estamos começando no capítulo 3, né? Que nós vamos trabalhar hoje. E hoje nós vamos falar de um gênero textual chamado entrevista. Vocês devem estar super acostumados a ver na TV reportagens, né, no jornal ou na internet, né, ou ler reportagens em revistas, jornais. Então, este gênero textual, ele pode ser tanto oral, falado e gravado, como vocês veem na TV e na internet, ou escrito, né, quando a gente lê em jornais e revistas esse tipo de entrevista. Para que a entrevista ocorra, é necessário que hajam mais de uma pessoa. O entrevistador, que é o que está fazendo a pergunta, e o entrevistado, que é o que vai responder. O entrevistador, ele precisa criar um roteiro para a sua entrevista. O que é isso, professora? Ele vai elaborar as suas perguntas de acordo com o que é do interesse dele saber, do assunto que lhe interessa, né? A entrevista, ela pode ser tanto para dar uma informação, uma notícia, ou até para conhecer um pouco da vida daquela pessoa, se for uma pessoa famosa, que as pessoas querem saber curiosidades. Então, tudo vai depender da intenção desta entrevista e a partir desta intenção, o entrevistador elabora as suas perguntas para que o entrevistado responda. Se essa entrevista for escrita, é muito importante que tudo que seja falado seja escrito da forma que a pessoa falou. Tanto é que alguns entrevistadores levam um gravador ou o próprio celular, que tem essa função de gravar, e ao invés de escrever o que a pessoa está falando, eles gravam e depois digitam tudo o que a pessoa falou do jeitinho que ela falou. Inclusive, se ela riu, se ela fez cara de bravo, é importante porque para quem está lendo, é muito importante saber essas reações, né? Como se estivesse vendo ali a entrevista, porque como é escrito, a gente não está vendo. Então, tudo que for necessário para fazer com que a gente imagine aquela pessoa falando é importante nesse texto escrito. Agora, na entrevista gravada, se ela for gravada para passar depois, ela vai ser editada, então pode ter algum errinho, alguma coisa que depois edita. Agora, se ela for ao vivo, tá ali no jornal, e é naquele mesmo momento o entrevistador tá entrevistando, aí qualquer coisa que acontecer errado vai aparecer ali, porque é ao vivo. Então, às vezes a gente tá assistindo o jornal, acontece alguns micos, algumas pessoas que passam atrás fazendo, não sei o que, gracinha, e a gente acaba vendo por quê? Porque ali está ao vivo, e aí atrapalha, né, o entrevistador, tá bom? Eu vou colocar um vídeo curtinho, especificando um pouquinho mais esse gênero para vocês, e a gente volta já já na página 82 do nosso livro de português, tá? Espero vocês! É um gênero textual com função informativa. Nós encontramos em jornais, revistas, internet, televisão e rádio. Entrevista é um texto marcado pela oralidade. É produzido pela interação entre duas pessoas, o entrevistador, que é quem faz as perguntas, e o entrevistado, quem responde. Sabemos que a entrevista é um texto informativo. A entrevista também pode ser um texto que você vai usar para dar consistência a outro texto, ou então para conhecer melhor o trabalho de outra pessoa. Para produzir uma entrevista, você deve escolher o tema e o entrevistado. Elaborar um roteiro que o entrevistador, aquele que faz as perguntas, tenha em mãos no momento da entrevista. Além disso, pesquise sobre o tema. O roteiro deverá ser claro e objetivo, em forma de perguntas. Se necessário, elabore um título. E quando finalizar sua entrevista, revise-a e certifique que tenha coerência. Bom, pessoal, então nós vamos para a página 82, né, do capítulo 3, Vida de Músico.
E aqui a gente tem uma entrevista com o cantor Zé Cabaleiro, não sei se vocês conhecem, ele é bem bacana, tem umas músicas legais, e nós vamos ler essa entrevista agora, tá bom? Bom, Zé Cabaleiro lança Zoró, seu primeiro álbum infantil. As canções falam dos bichos estranhos que embalaram o sono de seus filhos e foram gravadas com a participação de vários artistas. Então aí é a capa do CD que ele está lançando, tá? Uma girafa que gosta de dançar reggae, um ornitorrinco que vai ao otorrino tratar de uma dor de garganta e uma serpente que queria ser um pente. Não estamos falando de uma Arca de Noé maluca, mas do primeiro álbum infantil do cantor Zé Cabaleiro, Zoró, Bichos Esquisitos, volume 1. O disco reúne 28 canções que vão de forró a rock e reggae, compostas por Zeca para os filhos Vitória e Manuel, quando eles ainda eram pequenos. Hoje ela tem 16 e ele 14. As músicas trazem a participação especial de vários artistas como Tom Zé, o grupo MPB4, Fernanda Abreu, Walter Franco e TT Espíndola. Em entrevista a Crescer, Zeca fala da música dos filhos e, claro, das músicas feitas para eles. Então vamos para a entrevista agora, ó. Então essas partezinhas que estão mais escuras, elas destacam alguma coisa no texto, né? E nesse caso também podem mostrar a pergunta do entrevistador. Então vamos lá. Sua carreira começou no teatro infantil. Como foi? Aí o Zé Cabaleiro responde. Foi um período muito rico de experiências e muito pobre materialmente falando. Fazíamos teatro e música na raça, com paixão, e isso era muito bonito, romântico até. Com todas as agruras, ainda montamos espetáculos bem bonitos, como Flicts, do Ziraldo, O Reizinho Mandão, da Ruth Rocha, todos com trilha de minha autoria. Foi uma grande escola para mim. Aí, tá vendo que ficou escurinho de novo? Outra pergunta do entrevistador. O que despertou a vontade de resgatar a conexão com o infantil? Zé Cabaleiro responde. Primeiro, o nascimento da minha primeira filha, a Vitória, e depois o do Manuel. Isso me fez compor compulsivamente canções infantis por prazer, mas também por necessidade. Às vezes tinha que ficar horas acordado, pondo algum deles para dormir, e aí, quando esgotava meu repertório habitual, tinha que inventar moda. Outra pergunta. As músicas do álbum são as que você cantava para seus filhos? E isso, responde o Zeca, né? Compus mais de 50 canções para eles, que serão lançadas em 2 álbuns. O primeiro é Os Bichos Esquisitos, e me diverti muito fazendo, desde que eles eram miúdos, que prometo fazer, mas outros projetos foram se impondo e fui adiando. Nova pergunta. Quais músicas você cantava com seus filhos na infância deles e hoje? Ele responde. Cantava as tradicionais cantigas de roda que aprendi quando criança, canções dos Saltimbancos do Chico Buarque, músicas do Vinícius de Moraes, da Arca de Noé, Vila Sésamo. Agora canto baladas pop e reggae e os 2 já arranham um violão. Outra pergunta. As músicas do álbum falam de bichos. Você tem muitos animais de estimação? Zeca responde. Bichos são um tema eternamente atraente para crianças. É muito mágico, mas esses são diferentes, estranhos, hilários. Já tive um cachorro e um pássaro, um lores. Mas o cachorro morreu no ano passado e o passarinho mudou-se para o sítio de um irmão que foi morar em um apartamento. Desde que fui morar em um apartamento. Outra pergunta. Você acha que as crianças de hoje têm contato suficiente com o forró, o maracatu e outros ritmos típicos brasileiros? Ele responde. Acho que há certo renascimento dessa cultura popular hoje. Muitas escolas cultivam esse gosto pelas danças e manifestações populares nas festas e comemorações. E aí a última pergunta dessa entrevista. Como é a sua relação com o público infantil? E aí ele respondeu. Ótima, muitos pais levam os filhos aos meus shows. Acho um barato, e sempre que as crianças vão, canto uma canção do projeto infantil. Talvez faça um show com as músicas do álbum, ou talvez prepare um músico com as canções do disco. Um musical com as canções do disco. Então, ó, algumas palavrinhas que talvez vocês possam achar difícil no texto. Agruras são situações difíceis, obstáculos da vida que a gente tem que passar. Compulsivamente, de forma rápida e exagerada. Hilários, que provocam riso, que são engraçados, alegria. E repertório é um conjunto de composições musicais. Aqui embaixo tem a fotinha do Zé Cabaleiro, esse moço aí.
Ele nasceu em São Luís do Maranhão, em 11 de abril de 1966, e recebeu o nome de José de Ribamar Coelho Santos. Começou sua carreira compondo canções para peças infantis, de teatro, e aos poucos foi também conquistando o público adulto. Além do álbum Zoró, gravou o DVD A Viagem da Família Zoró e lançou o livro Quem Tem Medo do Curupira. O apelido Zé Cabaleiro surgiu porque ele adorava doces e sempre tinha balas para dividir com a turma. Então, baleiro de bala, tá bom? Bom, pessoal, essa foi a entrevista do Zé Cabaleiro. E para que vocês conheçam um pouquinho quem é o Zé Cabaleiro, eu vou colocar aqui uma das músicas desse CD para vocês ouvirem, tá? Vocês escutam a música e aí a gente para esse vídeo e no próximo vídeo vamos para as atividades. Combinado? Espero vocês! A girafa se amarra em dançar reggae. A girafa se amarra em dançar reggae. A girafa se amarra em dançar reggae. A girafa se amarra em dançar. Relax. 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 Girafa malemolente, sobe o clima quente é que ela gosta de dançar. Girafa malemolente, sobe o clima quente é que ela gosta de dançar. Relax. 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 A girafa no domingo, em pleno zoo, toca reggae, dança reggae, diz bless you. A girafa no domingo, em pleno zoo, toca reggae, dança reggae, diz já. Relax. 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 Vai gostar de dança reggae assim lá na Jamaica. Vai gostar de dança reggae assim lá na Jamaica. Vai gostar de dança reggae assim lá na Jamaica. Vai gostar de dança reggae assim lá na Jamaica. Girafa Rastafari. Girafa Rastafari. Girafa Rastafari.